Então, a minha história com o Herbert começou um pouco de tempo lá atrás, que foi na escola, né? Nós estudamos 3 anos juntos, que foi a oitava série, primeiro e segundo colegial. Só que assim, a gente não se dava, a gente sempre teve conflito dentro da sala de aula, eu com o meu grupinho e ele com o grupinho dele, e assim foi durante 3 anos, né? E no ano seguinte, que foi o terceiro colegial, mudamos para a noite e cada um caiu numa sala. Só que aí a gente perdeu totalmente o contato. A gente estudava na mesma escola, só que a gente não se falava, passava um do lado do outro e nem tinha um cumprimento. Aí no ano seguinte, no terceiro colegial, eu comecei minha caminhada, né? Entrei para a igreja e comecei a participar do grupo de jovens, os Jovens. E um pouquinho de tempo depois, o Herbert também entrou, começou a participar do grupo de jovens. E aí o conflito que a gente tinha na escola aumentou muito mais dentro da igreja, porque o Herbert era um menino de opinião muito forte. Ele tinha uma personalidade forte, eu também tenho uma personalidade forte, então a nossa personalidade nunca se bateu. Então qualquer coisa era um momento de faísca. A gente teve muitas brigas, a gente já discutiu muito, era pro mesmo propósito, só que assim, opiniões diferentes. E teve uma vez assim que o Herbert teve uma briga muito feia por uma coisa pessoal assim, que eu acho que não vale a pena a juventude de hoje brigar, que é por causa de sentimento, né? E aí a gente se afastou, eu e ele, por causa de uma pessoa, e a gente perdeu totalmente contato, assim, participava da mesma comunidade, mas assim, a gente se evitava muito. Se tinha duas pessoas, o Heberton cumprimentava a pessoa e não me cumprimentava, e assim, eu pagava com a mesma moeda com ele. E foi assim durante muito tempo mesmo. Até que a gente foi crescendo, né? A gente foi amadurecendo, a gente foi começando a entender as coisas de Deus e vendo que agir dessa forma não é assim. E a gente foi começando a se respeitar, começando a melhorar o nosso relacionamento. E assim foi indo, né? Ele saiu do grupo de jovens, né? Porque ele tinha esse dom de pregar. Então eu lembro que ele veio conversar comigo, falar, né? Que ele tinha vontade de pregar. Eu falei, vai mesmo, se for vontade. E eram conversas curtas, assim, devido ao nosso passado. E teve agora, em março de 2014, né? O grupo de jovens, os jovens fez um seminário e onde ele foi convidado a pregar, né? E ele veio. Eu fiquei meio assim, né? Porque, gente, não vou mentir pra vocês, né? A gente é humano. E o meu humano falou mais alto, o Heberton, porque a gente não teve aquele momento de cura. Porque o nosso passado foi de muita briga. E só que nesse dia, quando ele pregou, não sei, gente, é muito louco falar isso, mas a pregação dele foi não tem como explicar. Foi boa, foi coisas assim que só ele que pregou e as pessoas que estavam presentes sabem tudo que ele falou e tudo que a gente absorveu. E nesse dia a gente, no abraço que ele me deu, assim, a gente se abraçou, foi um abraço que eu acho que eu nunca dei nele, a gente deu um abraço assim, foi muito natural. Ele veio, a gente precisa conversar, né, Regis? Eu falei, a gente precisa. Eu falei, vamos combinar um dia, a gente senta ou a gente sai, o dia que você for pregar você me leva, a gente conversa das coisas da vida, você fala da sua vida, eu falo da minha, e a gente começa a caminhar. E a gente deu um abraço assim, muito forte, assim, muito demorado, e assim, me fez muito bem, porque, juro pela minha avó que está no céu, Rosa, minha avó Rosa, que a minha mágoa passou ali, naquele abraço. E depois daquele dia eu não vi mais ele, e foi quando aconteceu, né? Ele foi para perto de Deus. E assim, graças a Deus, assim, eu tenho certeza que nesse abraço, assim, foi muito sincero dele, e foi muito sincero meu, assim, que ali a gente se perdoou em Deus, assim, e é o que eu digo, assim, não vale a pena. Você que é jovem, você que também já tem uma idade avançada, brigar, discutir, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É como Deus fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu tenho certeza que naquele abraço ali, a gente se amou como irmãos, assim, e graças a Deus, assim, eu acho que a nossa missão, eu acho que teve que acontecer tudo isso para eu estar aqui falando que não vale a pena a gente levar tão a sério uma discórdia, uma desavença com o próximo. Bom, eu conheci o Heberton em 2004, ele não participava da comunidade, não participava da igreja ainda. Eu conheci ele, na verdade, na escola, e ele sempre foi uma pessoa
que é aquela coisa, tudo ou nada, né? Ele sempre foi muito intenso em tudo que ele fazia. E quando eu conheci, a paixão dele era o futebol. Então, tudo para ele era futebol, ele se dedicava. Ele até falava nas pregações, né, que ele jogou no Corinthians. Então, assim, ele deixava de ir para a escola, de fazer as coisas da escola para jogar futebol. Depois de muito tempo, ele veio para a igreja, né? Foi uma persistência, meio lá, meio cá, mas ele conseguiu terminar a catequese de adulto dele. E quando foi em 2005, no meu segundo ano de crisma, ele entrou na minha turma. Então a gente foi crismado juntos, né? Tem muitas histórias, muitas lembranças do Heberton, né? Ele sempre foi uma pessoa muito alegre, ele sempre foi muito carismático, ele conseguia cativar as pessoas que estavam ao redor dele. Então, eu lembro, na verdade eu não lembro, a Karine que me relembrou desse fato, de várias vezes que eu gravava fita com a música. Então eu gravei várias músicas e aí eu dava pra ele, dava pra Karine, falava, olha, essa música é linda. E, sabe, tinha aquela beleza, aquela inocência mesmo, né, de adolescente, que nós éramos. Depois, quando ele começou a se engajar na vida missionária dele, ele saiu da comunidade e a gente não teve mais contato. Naturalmente, eu não tinha visto nenhuma pregação dele, então eu não conheci o Heberton como pregador ainda. Isso foi durante todos esses anos, né? Eu tive a oportunidade de ver uma pregação dele esse ano, no Jorres, que foi onde nós nos conhecemos, né, também, que foi no grupo de jovens, que foi onde ele começou, quando eu comecei também. Então foi dentro do Jorres que eu consegui conhecer o Heberton e ao mesmo tempo me despedir dele, né, aqui na Terra. Então foi a última e a primeira pregação que eu vi dele. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi uma mudança, eu vi um Heberton diferente, eu vi um Heberton melhor. Eu consegui perceber também que ele tinha uma tranquilidade, uma paz muito grande, né? E aí quando a gente foi se despedir, né, ele me falou muita coisa e acho que ali a gente conseguiu fazer um até logo, né? Eu falei muitas coisas para ele também e ali a gente falou, bom, tá tudo em paz, até logo. Tenho certeza, sem dúvida, de que ele vai fazer muita falta. Ele já faz, né? Ele vem fazendo muita falta, mas eu acredito de que ele plantou a semente que foi dada a ele por Deus e sem dúvida que lá no céu ele está colhendo todas elas. Eu conheci o Heberton em 2004, já tinha visto ele em algumas oportunidades nas quadras, nos campos aí jogando bola, já joguei contra ele, mas nunca tinha tido um contato direto, era sempre um cumprimento rápido e nada de conversa longa. Em 2004 mesmo ele entrou na igreja, foi fazer a catequese dele, eu já estava concluindo meu crisma e aí o nosso contato ficou mais direto, né? Porque os trabalhos na igreja exigiam isso. E aí, em 2004, 2005 ele entrou na turma de crisma do segundo ano, concluiu o crisma dele e logo em seguida também entrou dentro do grupo de jovens, se inseriu no grupo de jovens. E aí a gente começou a servir junto no Ministério de Música, outros trabalhos do grupo e o contato foi ficando mais direto, né? Uma coisa que me marcou muito no Heberton é que a partir do momento que ele decidiu por Deus, ele decidiu pela igreja, ele nunca mais voltou atrás, né? E aí ele servia de todos os jeitos, servimos como acólito, que é uma coisa que eu esqueci de falar, né? Servimos como acólito juntos. Logo em seguida servimos na liturgia, né, que ele começou a fazer aula de violão, aula de canto, e ele se inseriu na liturgia. Cantamos durante muito tempo no Ministério de Música da liturgia e do grupo de jovens, e o Heberton sempre servindo como uma ajuda para mim, como um auxílio para mim, porque às vezes eu tinha alguns problemas com relação ao tempo, e ele lá marcando o tempo para mim, cantando junto comigo, e a gente serviu durante muito tempo na missa da juventude. O Heberton ele era uma pessoa muito alegre, muito simpática, né, que contagiava as pessoas no lado dele. Lembro de uma situação que aconteceu
que logo em seguida, logo que terminou a celebração do crisma dele lá na catedral, a gente voltando, né, a gente ia ter um grupo de jovens que era dedicado ao lazer. E aí a gente foi jogar bola na quadra. A gente foi jogar futebol. O Heberton, do jeito que ele estava ali, social, vindo do crisma, sapato social, ele foi jogar bola. E aquele dia ele arrasou com a gente, né? Jogou muito bem. E é uma coisa, uma cena que eu lembro, um acontecimento que eu lembro, que aconteceu logo depois do crisma dele. Eu acho que eu acompanhei algumas pregações do Heberton como missionário, como pregador. Pude perceber a evolução dele, né? Desde quando ele entrou no grupo de jovens, desde quando ele entrou na catequese até esse momento como pregador, como missionário. Uma evolução muito positiva, ele se orgulhava disso, não para se gloriar, mas para gloriar o nome de Deus. Também eu acredito que nós aqui dos jovens, nós aqui da comunidade Memória da Igreja, da Paróquia São Pedro, nós conhecemos o verdadeiro Heberton, né? Como ele foi se evoluindo, como ele entrou, aquilo que ele tinha de ruim, aquilo que Deus precisava melhorar nele e que foi melhorando com o tempo aqui dentro da comunidade, dentro da Paróquia São Pedro. Nós conhecemos o coração do Heberton, então nada melhor do que nós para falarmos um pouco do Heberton e do que ele evoluiu dentro da comunidade. É uma pessoa que com certeza vai fazer falta, né? Quem escuta o Heberton pela primeira vez sente mesmo a palavra de Deus, né? Quem escutava o Heberton pela primeira vez sentia a palavra de Deus, sentia Deus falando com essa pessoa, com ele, né? Eu acredito que ele tinha muito a acrescentar dentro da igreja. Foi realmente uma fatalidade, uma perda muito grande para a nossa diocese e para a igreja de um modo geral. Mas como esse é o nosso destino, eu acredito que lá no céu nós vamos nos encontrar e vamos poder nos abraçar, poder jogar bola, eu acho. Poder jogar bola de novo, que é uma das coisas que fazia tempo que a gente não fazia. Mas fica aí essa saudade, né? E como diz o Padre Fábio de Mello, né, a saudade é uma forma de ficar. Então eu acredito que o Herbert esteja aqui conosco ainda, quando nós sentimos saudade dele.